Grande parte dos seus medos, dos seus monstros, não acontecerão, não realizarão. Larga de ser limitado. Enquanto estava caminhando aqui na praça, resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouco a respeito do medo de ser um fracassado. Esse medo provavelmente ele já rondou perto do seu coração, perto da sua mente e até te bloqueou depois de uma experiência negativa que você pode ter tido aí, ou quando criança, ou quando tentou fazer alguma coisa, encarar algum desafio. E uma das coisas, se você me perguntasse, eu lhe responderia era: a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer esse medo. Qual que é esse medo? Medo de fracassar. Qual medo você tem? Medo de fracassar. Qual que é esse medo? Por que que eu tenho esse medo? O que acontece se eu falhar? O que acontece se eu fracassar? Por que que eu estou tendo medo? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, sobre um medo que eu tinha, que eu acho que é o medo de grande parte das pessoas, que é o medo de falar em público, o medo de conversar em público, de apresentar um trabalho na escola, quando é ensino fundamental, quando é ensino médio. Aquele medo que trava você, faz você gaguejar, que faz você travar, que faz você passar por alguma humilhação, digamos assim, na frente de outras pessoas. E que isso às vezes pode te dar bloqueios quando você vira adulto. Não sei qual é a relação, mas eu sei que pode existir relação entre algum bloqueio, alguma humilhação infantil com um bloqueio quando a pessoa se torna adulta. Não sei se você está conseguindo compreender. Às vezes uma ocasião que você passou vergonha quando criança, que essa ocasião fez você criar medos, criar uma casca de proteção, uma capa de proteção que quando é adulto você fica travado em alguma área. Eu tinha medo de falar em público e logo eu reconheci, né? Qual que era o medo? Cara, meu medo é de falar em público. Espera aí, meu medo é falar em público, como é que eu vou conseguir vencer isso? Sendo que eu quero falar em público, que eu quero conversar com as pessoas, socializar. Logo que eu reconheci isso, eu tive uma faculdade muito boa de como desenvolver isso, né? Que foi um grupo da igreja, onde você tinha a oportunidade de falar com aquele pequeno grupo de 5 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas. E isso me ajudou a desenvolver. Quando eu me converti aos 15 anos, então comecei a praticar mais isso. E o líder ele definia algumas funções, e uma das funções era você ficar com a palavra da célula, a palavra da noite ali, você ministrar, pregar a palavra, né? Compartilhar. E toda vez que alguém me dava esse desafio, era um monstro horrível que eu criava na minha cabeça. E se eu não conseguir passar a mensagem, e se eu falhar, e se não der certo, se as pessoas não entenderem. Então é um combo de, de situações que você vai criando, um monstro que vai afetando a sua mente, que vai banhando a sua mente ali e você começa a travar. Só como é que vence isso? Como é que eu venci isso, né? Eu venci isso encarando o meu medo. Poxa, meu medo é falar em público, como é que eu vou fazer para vencer esse medo? Ficando sem falar em público? Não. Então comecei a falar mais, comecei a treinar mais na frente do espelho, na frente da câmera não, porque era pouco usual na época, né? Um pouco comum. Mas na frente do espelho. E depois que eu tive essas experiências, até nas demais áreas da minha vida, sem ser a vida apenas da igreja, a vida religiosa, digamos assim, nas demais coisas da minha vida, eu consegui fluir mais. Entrevistas de empregos, apresentação de trabalho de seminário, né, nas escolas, na faculdade também. Isso me ajudou bastante. Então, eu identifiquei meu medo. Meu medo era esse. Eu fui lá e trabalhei em cima dele. E toda vez que eu falhava diante, por exemplo, de uma apresentação, é um dos erros que a gente comete muito, né? É o erro de, poxa, eu falhei uma vez, não vou fazer mais, não vou praticar mais, não vou encarar mais esse desafio. Aí você está errando quando você faz isso. Se você errou na frente de outras pessoas, falhou às vezes na comunicação, se você falhou quando está comunicando com o povo, ali na frente do grupo, você tem que identificar onde você errou e melhorar naquilo e praticar.
Eu liderava algumas pessoas num pequeno grupo, onde muitas delas falavam assim, eu errei. Como eu era o líder, muitas pessoas vinham até em mim e falavam assim, eu errei. Eu errei e vou sair da igreja. Eu pequei e vou sair da igreja. Mas espera aí, você pecou e vai sair da igreja? Por que isso resolveria essa tua falha, esse teu erro? Não resolve quando você sai. Na verdade, resolve quando você vai se corrigindo e não quando você foge do problema. Então, não quando você foge do seu medo, da sua falha ali. O que também não te faz ser um fracassado. Lógico, evita errar, evita falhar, treina, treina, treina. Aí você pode usar isso em qualquer área da sua vida. Treina, faz de novo, repete. Se for o medo de falar em público, fale mais em público até você desenrolar. Se for medo de gravar vídeo, eu estou numa praça. Eu tenho que desenvolver muito mais isso, principalmente gravar onde tem várias pessoas. Ainda tenho esse receio, mas estou fazendo aqui. Eu já saí da minha área de conforto, estou numa praça. Estou encarando o meu medo, encarando o monstro que assola a minha mente, o medo que eu mesmo criei, que minha própria mente conseguiu projetar. Ah, o fato de você errar uma vez, de você falhar uma vez, não define o que você é, não. Não define o seu caráter, define o que você está tentando. No outro vídeo anterior aí, eu falei a respeito disso, que só erra aquele que tenta acertar. Aquele que não tenta acertar, ele nem vai saber a diferença na maioria das vezes ali, com suas exceções, o que é certo e o que é errado, qual caminho, né, vai tomar. Outra coisa que nós temos também é de encarar errado os nossos erros, né, nossas falhas, nossos fracassos. E nós encaramos, poxa, errei, e aí você fica retraído ali naquela área e tudo mais, sendo que na verdade você tem que usar esse fracasso como degrau para o seu crescimento. Você tem que entender isso, cara, eu errei, mas por que eu errei? Poxa, aí você vai analisando a situação, vai fazendo, né, todos os cálculos, as possibilidades e, e você aprende com aquele erro. Aí quando você erra em uma área, por exemplo, específica e você errou ali e você desiste, logo aquele erro ele vai continuar, aquele fracasso ele vai continuar te assolando. Poxa, eu errei e tal. Quando na verdade você tem que pensar assim, poxa, eu errei aqui, agora eu identifiquei o erro, não vou errar mais nessa área, eu posso errar em outras, mas nessa área eu não erro mais. Outra coisa que você tem que fazer também, que nós devemos fazer, é não internalizar esse pensamento. Poxa, eu sou um fracassado. Não, você não é um fracassado. Você fracassou uma vez, você não é um fracassado. Você está tentando, continue tentando. Porque quando você absorve esse tipo de pensamento, eu sou um fracassado, eu sou um fracassado, você começa a, como é que eu posso dizer? Você internaliza isso, você começa a digerir isso na sua mente. Daqui a pouco isso altera seu ânimo, seu tipo de pensamento, você fica mais limitado ainda. Então, quando você fala assim, eu sou fracassado, você está realmente imprimindo isso dentro de você. Minha dica para esse vídeo é que você pense ao contrário, cara. Eu errei, sim, errei. Reconheci meu erro, identifiquei meu erro. Isso faz parte do processo, faz parte do degrau. E eu vou agora melhorar nisso. E vou pegar isso como um trampolim para me acertar. Por que tem muitas pessoas que desistem? Porque ela imprime esse pensamento de que ela é um fracassado, porque ela errou, ou falhou, ou fracassou uma vez. Ela imprime isso e fala, não dou conta, não vou fazer mais. Opa, peraí. Você não dava conta de... Vamos lá, vou dar um exemplo que você não dava conta de andar de bicicleta. Foi lá, tentou, caiu de bicicleta, machucou o joelho, mas você não desistiu, foi lá e conseguiu. E se a pessoa ela desiste no meio desse trajeto, ela vai ter esse monstro, entre aspas, ainda, que é de não saber andar de bicicleta. Mas a pessoa que ela errou, caiu, desequilibrou, machucou o joelho, mas ela tentou de novo, e tentou de novo, e tentou de novo, e tentou de novo, hoje ela consegue com propriedade. Aí você pode usar isso aí para qualquer área da sua vida. Eu vou contar uma história aqui para você agora, a respeito de uma experiência que aconteceu comigo. Na pandemia, houve aquelas demissões em massa por causa da restrição e tal, dos lockdown. Eu fui demitido do antigo serviço que eu tinha sido recém-contratado. E então eu fiquei assim, né? Confiando que Deus mandaria alguma provisão. E Ele mandou.
Um colega meu indicou um local para eu ir fazer uma entrevista, que ele estava precisando de funcionário na pandemia mesmo, no início da pandemia. Acho que março, abril de 2020. E eu fui, só que tem um problema, era uma área que eu nunca tinha tido contato, né, principalmente profissional. Tinha tido contato de outras formas. As minhas experiências tinham sido totalmente informal, totalmente para coisas bem menores, qualquer área. Ó, eu já trabalhei em farmácias, trabalhei em várias farmácias, trabalhei em instalação de acessórios de automotivo, de entregador, e essa área era o seguinte, era trabalhar como auxiliar de máquinas agrícolas. Meu Deus do céu, auxiliar de máquinas agrícolas. Aí esse negócio foi me consumindo, cara, auxiliar de máquinas agrícolas, eu nunca mexi com isso. Eu vou passar vergonha. Eu tô com medo, eu não vou conseguir. E esse monstro começou a tomar conta da minha mente. Esse monstro começou a tomar conta do meu pensamento. Até que chegou o dia, né? Fiz a entrevista, deu tudo certo, chegou os dias de começar a trabalhar. Só que nesse meio termo, eu comecei a pensar, cara, mas é só um serviço, eu vou encarar, o máximo que pode dar é errado e eu ter que sair, eu não me adaptar e tal. Só que eu nunca tive medo de encarar assim, né? Na verdade, eu sempre tive medo de algumas coisas, mas eu sempre encarei para eu destravar naquela área. Eu fiz isso, trabalhei lá durante um tempo, muito aprendizado mesmo, aprendi muito. Acabou que aquele monstro, 100% daquele monstro que eu tinha criado na minha cabeça, ele não aconteceu. E essa é a frase que eu quero que você leve. Eu queria dar o crédito para essa pessoa que falou isso, escreveu isso. E grande parte dos seus medos, grande parte dos monstros que você cria na cabeça não acontecerão. Então toda vez que vier um medo a respeito de você empreender em uma coisa ou fazer alguma coisa, lembra-se disso. Grande parte desses medos não acontecerão, desses monstros. Deixa agora ele buscar a Eloá, que está saindo agora da fisioterapia. Aquele abraço. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.